SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, Shalom, amada igreja, Shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. A paz do Senhor, a paz esteja convosco. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. E quero compartilhar nesta noite com você algo tremendo da palavra de Deus, do poder que se manifesta na nossa fraqueza. Sempre que nós lemos a palavra de Deus e falamos do Senhor, sobre quem Ele é, sobre a sua glória, o seu poder, a sua majestade, tudo que Ele fez e tudo que Ele já fez por nós e tudo que Ele continua fazendo. E se Ele não fizesse mais nada daqui para diante, amados, Ele já teria feito o suficiente, porque nos deu a oportunidade da salvação, nos livrou do pecado, do lamaçal de pecado, da morte, para nos trazer uma nova vida, uma nova trajetória, um novo ser, um renovo espiritual. Mas você precisa crer, né? É impossível acreditar ou crer nas Escrituras Sagradas sem ter fé, porque vai ter coisas aqui, amados, escritas, que foram expostas a nós, que naturalmente eu não consigo compreender e naturalmente eu não consigo entender como isso poderia ter acontecido. Por isso a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o que nós precisamos pedir a Deus através da revelação, da leitura da sua palavra, é discernimento espiritual, para que o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar, nos revelar o que o texto, ou que Deus, ou que os seus discípulos, os apóstolos, os profetas quiseram expressar naquilo que eles viveram. Eu quero compartilhar com vocês, está em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 38, que fala sobre a morte do rei Ezequias, proferido a morte do rei Ezequias, a qual é dado mais uma oportunidade. Olha o que diz o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu vou repetir. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma afirmação. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade. Ser-te-á isto por parte do Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Aqui, versículo 38 do versículo 1 ao 8. Aqui está expressando uma passagem em que o profeta, é revelado ao profeta Isaías através de Deus, que vá até o rei Ezequias e fale para ele, para que ele alinhe a sua casa, endireite a sua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra diz assim, exatamente assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Existem dois critérios
que alguns estudiosos declaram através desse texto. Um deles, ao qual a palavra de Deus está colocando claramente a Ezequias: olha, alinhe a sua casa, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Esclarecendo isso, poderia ter sido dito a Ezequias de uma forma clara para que ele preparasse a sua família, seus filhos, sua parentela, porque a morte viria. Ou colocasse em ordem literalmente a casa, porque deveria ter alguma coisa errada. A palavra não nos revela isso. A palavra não nos mostra exatamente isso. Mas ela revela através da vida de Manassés, o seu filho, quem ele era e o que ele fez e como foi o seu reinado. Ele começou a governar com 12 anos, o filho de Ezequias, Manassés. Começou a governar com 12 anos e certamente com 12 anos ele não tem uma autossuficiência, ele não tem um entendimento pleno das coisas, é ainda uma criança, partindo para uma fase de adolescência. Agora, quando nós vimos que dos 12 anos ele já compreende, ele já fala bem, ele já expressa bem. Tem crianças com 12 anos que sabem muitas coisas, né? Alguns mais e alguns menos. Mas nós entendemos que para governar uma nação era muito novo. Porém, a palavra de Deus nos mostra que ele foi infiel a tudo que o pai dele fez, a todas as coisas que Ezequias mostrou e governou. Da forma de governo, o seu filho foi totalmente diferente, ao ponto de matar o seu próprio filho. Manassés matou, ofereceu em sacrifício o seu próprio filho a outros deuses. Que coisa terrível, amado. Agora, quando um homem, uma criança cresce, uma criança está crescendo, adolescência, jovem, juventude, se torna um homem, mas ele viu tudo isso na sua casa como era. A estrutura familiar, a forma que o pai ou a mãe conduzia a sua família, a forma de estrutura, de conversação, de abertura para falar de tantas coisas e de todas as coisas que a família está vivendo, sejam boas ou ruins. Talvez alguns de nós, amados, estejam vivendo desta forma, alguns interpretando que eles podem resolver sozinho, como o homem, o sacerdote da casa, o homem interpretando que eu não preciso compartilhar com a minha esposa, com os meus filhos, eu não preciso nada, porque eu é que resolvo, eu é que faço todas as coisas. E alguns, diferentemente, que colocam essa atribuição para a mulher conduz tudo, fala tudo e assume tudo, ou seja, o homem só trabalha e não fala nada. A mulher, além de trabalhar ou não, ela trabalha em casa ou num trabalho fora, conduz as coisas de casa, conduz as coisas da família, do filho, da casa, fora de casa, compra as coisas, deixa de comprar, faz tudo. Existem casamentos assim. Agora, eu acredito num casamento em que isso é dividido, atribuições divididas e que todos os da família, pai, mãe e filhos, são incluídos nesse crescimento como família, incluídos nessa dimensão. Agora, aqui nesse texto que nós lemos do capítulo 38, fala claramente da misericórdia de Deus, do poder sobre a enfermidade e do poder sobre o tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, amados, que Deus reconheceu e deu a oportunidade do que quando Ezequias lembrou Deus, ele chorou, a palavra de Deus diz que ele virou na sua cama, olhou, ficou de frente à parede, chorou muitíssimo e clamou ao Senhor: lembra-te que eu tenho seguido os teus mandamentos, os teus preceitos, e certamente Deus se compadeceu e pela misericórdia Deus acrescentou mais 15 anos, mas não anulou a palavra de alinhe a sua casa, endireite sua casa, tanto para alinhar, para que se preparassem para a morte de Ezequias, como alinhasse a sua casa literalmente nos preceitos e nos conceitos que Deus estabelecia. Alguns de nós, amados, ele não consegue discernir isso, e alguns homens, pais de família, algumas mulheres, eu não estou dizendo todos, eles conduzem uma vida que eles fazem o que querem, bem como querem, da forma que querem, não compartilham com a família, e quando o problema vem, a família toda sofre, e daí é uma coisa nova para a família, porque ninguém sabia. Agora, quando é compartilhado e quando é alinhado isso, toda a família está se preparando para o novo, seja bom ou seja ruim, seja uma situação boa ou ruim, seja uma situação que vai ferir momentaneamente, machucar momentaneamente a toda a família, ou se alegrar
toda a família momentaneamente. Por isso, é muito melhor compartilhar, você abrir o teu coração como marido, como sacerdote, a sua esposa como fiel ajudadora, expressarem tudo aquilo que sentem, tudo aqueles projetos ou planos que têm em conjunto. Eu vejo muitas pessoas aqui na cidade, amado, que elas trabalham como se fossem dois funcionários dentro de casa. O marido faz isso, a mulher faz aquilo. Não, o meu dinheiro é para isso, o teu dinheiro é para isso. Você faz isso, eu faço isso. Cuida do teu e eu cuido do meu. Apartados, o casamento não estabelece isso, o casamento é unidade, não apartado. Então, apartado dá uma falsa impressão, ou uma impressão real, de que eu duvido do meu cônjuge, porque eu não posso compartilhar. Quem dera eu compartilhar as minhas coisas. Esse dinheiro fui eu que trabalhei, então eu não tenho obrigação e nem compartilhamento com a minha esposa, nem com os meus filhos. Eles não têm o direito e obrigação de saber de nada. Eu é que tenho que fazer todas as coisas. Amados, um pensamento equivocado, um pensamento que não leva a resultado algum e não atribui a você como família para que seja um bênção nesse tempo, para que a tua família seja alicerçada. Esta glória de Deus que veio na vida de Ezequias deu a oportunidade dele saber mais uma vez que Deus é misericordioso para mudar a tua história, mas você precisa querer mudar. E Deus tem poder sobre toda a enfermidade, ou seja, aquela palavra, a palavra de Deus diz que a enfermidade era para a morte. Olha o que diz o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, uma doença incurável, uma enfermidade que não havia possibilidade de ser para a vida, era para a morte. A palavra de Deus nos deixa claro isso. É como uma doença, uma enfermidade nos dias atuais, em que a medicina diz que não tem cura. O Deus do sobrenatural, o Deus que tem poder sobre toda a enfermidade, sobre toda a doença, Ele pode curar, Ele pode libertar. Nós acreditamos nos médicos, nós confiamos nos médicos, sim. Nós cremos nisso, nós cremos que Deus estabeleceu homens preparados para isso, homens capacitados, altamente capacitados para isso. Mas a nossa esperança está no Senhor, amados, porque se uma palavra de retorno de um diagnóstico médico vir para você e falar, acabou, você tem alguns dias de vida ou alguns anos, imagine que impacto para a tua vida, para a tua história, para a tua família. Aí a única esperança está onde? No Senhor. Porque a medicina já descartou a possibilidade da cura e de voltar a melhorar. Mas Deus, que tem infinita misericórdia e poder sobre toda e qualquer enfermidade, amados, nós precisamos crer que Ele pode nos dar a graça e a misericórdia dele ser estabelecida na nossa vida, que nos dê a oportunidade de mais alguns anos de vida ou mais um tempo de vida, como Ele fez várias vezes através de todo esse tempo, amados. Mas nós precisamos crer. E também fala do poder sobre o tempo. Ele pode, amados, mudar o tempo em favor de uma pessoa, de uma família. Aí alguns podem falar, pastor, isso é invenção. Deus não para as coisas literalmente por causa de uma pessoa. Amado, se o coração de Deus quiser fazer algo, Ele para uma nação por causa de uma pessoa. Ele para uma cidade por causa de uma pessoa. Nós vimos isso acontecer no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde os profetas, os discípulos entravam em uma cidade ficava totalmente impactada. É claro que tem as pessoas contras, né? As pessoas que não acreditam no poder de Deus. E vai ter até o final da nossa vida. Hoje, em Alto Araguaia, em Santa Rita do Araguaia, nas demais cidades brasileiras, em todos os estados, tem pessoas que acreditam plenamente em Deus, tem pessoas que confiam plenamente em Deus, mas tem pessoas que não acreditam em Deus e não confiam em Deus. Eles simplesmente confiam naquilo que eles têm, nas suas posses, do seu dinheiro e na sua intelectualidade, que não diz respeito à sabedoria, simplesmente intelectualidade, ou seja, inteligente ao extremo, tem uma expertise em alguma situação, em alguma área, ele é expert em alguma área. Porém, isso não atribui a ele sabedoria, porque a sabedoria de Deus, a palavra diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E se um homem e uma mulher, ou uma mulher não teme ao Senhor, ele não tem sabedoria, ele tem inteligência. Ele é expert, ele tem expertise em determinado assunto, porém ele não é sábio, porque só o tolo
não acredita e não confia no Senhor. E quando nós acreditamos e confiamos, podemos ver a história de Ezequias, que atribui a ele mais tempo de vida, mais 15 anos, dá a oportunidade dele alinhar a sua casa, endireitar a sua casa, preparar a sua família para o tempo oportuno. Tem poder sobre toda enfermidade e poder sobre o tempo, como diz no final aqui no versículo 7 e 8. Então, amados, que você possa confiar plenamente nesse Deus que atribui misericórdia, que é um Deus de poder sobre toda enfermidade, que é um Deus que tem poder sobre céus e terra e sobre o tempo. Confie nele, acredite nele, certamente ele ouvirá o teu clamor e a tua oração, mas você precisa caminhar na presença dele, amado. Não há mais tempo. Porque alguns falam assim, pastor, mas quando o tempo chegar eu vou para a igreja, eu vou buscar a Jesus. Amado, o tempo é agora. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Nós vimos ontem, né, no jornal, na mídia, falando sobre o falecimento de um apresentador, o Augusto Liberato, conhecido como Gugu, conhecido em toda a nação brasileira. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã. A família dele não sabia do dia de amanhã, do dia em que ele cairia daquela escada ou daquela altura que pela entrevista, né, ou pela reportagem, falou que ele caiu de uma certa altura, teve uma batida forte, né, bateu forte a cabeça e provavelmente ocorreu algo grave que a medicina não pôde salvá-lo, não pôde fazer nada a respeito. Por isso, nós, como este apresentador, estamos vivendo e pensando que tudo está às mil maravilhas, como um ditado popular diz. Tudo está certo, a minha vida está toda tranquila. A vida deles também estava bem tranquila, amados. Um homem que viveu trabalhando, cresceu através do seu trabalho, teve posses, muito dinheiro, uma riqueza, seus filhos, constituiu sua família, um homem que aparentemente era íntegro diante da sociedade, íntegro diante da nação brasileira. Ele se mostrava dessa forma e nunca houve nada que pudesse desabonar a conduta dele, porém, agora ele partiu. Como nós, ninguém sabe o dia de amanhã, portanto você precisa se preparar, amado. Esta palavra é para você que não acredita em Deus e que acha que tudo para você é o teu dinheiro e tudo isso é tuas posses e quem trabalhou para isso foi você e não tem nada a ver com Deus. Essa palavra é para você. Porque você imagine que amanhã, se um dia, se você fosse no teu caso, subir uma escada para arrumar algo na sua casa, ou fazer algo, uma brincadeira, uma atividade física, uma brincadeira com os seus filhos, com a sua família e de repente acontece uma fatalidade e chega a óbito. A quem pertence o dia de amanhã? Pertence a você? Certamente que não. Por isso, confie em Deus. Deposite tua total e plena confiança nele e ele fará coisas tremendas no tempo oportuno, porque ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que você receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.